índice de 60% de mulheres evangélicas que são agredidas pelos seus maridos na igreja evangélica. Ela trouxe esse índice aí, que é um índice que tem também, eu acho que na época eu pesquisei na Gazeta que fala, né? Eu pontuei algumas coisas. Vamos ver quantos desses 60% o marido é convertido, porque tem muitas mulheres que estão na igreja, mas o marido não é convertido, né? Mas enfim, Perfeito. a denúncia foi totalmente pontual e necessária para esse tempo que nós vivemos. Seja 1%, se existir, a denúncia acaba sendo necessária. Mas é um texto que ela trouxe para esse lado, para o lado mais real, não simbólico. Ela trouxe para o lado mais literal mesmo, ou seja, de pessoas que violentam e agridem seu cônjuge, que fala sobre o levita que esquartejou a concubina, né? Você tem uma mensagem sobre Ah, cura nesse texto perfeito. aí, né? Sim, eu faço, na verdade, ali, uma análise de que aquele moço leva essa jovem para morar com ele, e logo depois a Bíblia diz assim que ela se entristeceu com ele. Algumas traduções diz que ela adulterou. Eu pontuo que se ela tivesse adulterado, ela tinha que então morrer apedrejada, né? Então eu prefiro ficar com a tradução que diz que ela se entristeceu com ele e foi embora daquela casa. Tu não fica então com a tradução que ela adulterou. Exato, pelo contexto. Que Mas a mulher que se entristece com o marido, por muitas vezes adultera contra ele, não? Bom, nesse contexto aí de adulterar, significa que ela traiu a ele com outro homem, concorda comigo? Sim. Então ela tinha que ser apedrejada. Logo, há algumas traduções que diz que ela se entristeceu com ele. Então, ela se retirou daquela casa e voltou para a casa do seu pai, que era em Belém de Judá. E daí passa alguns dias ou meses, ele percebe que aquela moça não retorna para casa. E ele vê e nota o quanto ela faz falta para ele, o quanto ela era boa para ele, né? A ponto de 4 meses depois ele ir atrás dela. Daí eu sempre cito, né, que existe coisas que você percebe o valor só depois que você perde. A mulher da dracma só descobriu o valor da dracma quando perdeu a dracma. E na verdade não era nem a dracma que estava perdida, era a mulher que estava perdida. E existe coisas que Deus permite você perder para você se achar, Boa. né? Então o caso deste moço, ele perde essa jovem e vê o quanto ela era agradável a ele. Vai atrás dela em Belém de Judá, o pai recebe ele, né? Junto com a filha. Qual o pai que não se alegra com a reconciliação? Só que logo depois dele passar alguns dias festejando e estando com o pai daquela moça ali em Belém de Judá, ele leva aquela moça para sua casa, o pai mesmo insistindo, não vá, está tarde, fica mais essa noite, ele parte com a jovem. E ainda o seu servo avisa na partida, está tarde, estamos aqui próximo a Jerusalém, por que não fiquemos por aqui? Ele diz, eu não tenho amigos aqui em Jerusalém, não conheço ninguém, o rol de amigos meu não tem nada a ver com Jerusalém. Partimos e ele chega então em Benjamim, Gibeá de Benjamim. E ali ele recebe de um velho que está vindo do trabalho a oportunidade de passar a noite na casa daquele velho. E os homens de Benjamim vêm, como você sabe muito bem, vândalos, malandros, Vadios, vadios, a a Bíblia usa expressão. essa aí expressão, né? Verdade. Pedindo para que ele saísse, para abusar dele, né? E ele, o velho segurando na porta, lutando, dizendo, não façais tal pecado, não cometais tal pecado, até que aquele moço tem a ideia de colocar a jovem para fora. E eu cito, né? Como é que pode? Algumas horas depois, antes, ele está lutando para ter aquela jovem e agora está entregando ela de mão beijada, até para ser ferida. E eu pontuo aí o seguinte, né? Que tem gente que ele luta para ter, mas depois não consegue valorizar o que Isso é conquistou, forte. né? Isso é Então, forte. é tremenda essa mensagem. Eu não assisti a mensagem da Pastora, né? pastora Helena Raquel, né? Eu confesso a você que não assisti, nem sabia que ela pregou esse texto. É engraçado que o ano passado eu preguei uma mensagem sobre Jeremias, o livro, na Catedral de Perus.
antes dela pregar nos Gideões, ela pregou também a mesma mensagem, né? Ela te imitou, te copiou? Não, jamais. Eu vejo assim, agora você comentando sobre esse texto de Juízes, como o Espírito Santo é tremendo e às vezes acontece muito isso comigo, né? Eu tenho algumas experiências com Deus. Por exemplo, esse ano Deus tem falado muito de Elias comigo. E eu estou vendo muitas mensagens, pregadores pregar sobre Elias. O ano passado sobre Jeremias, o livro, a denúncia de Jeremias. E eu acho Perderam o tremendo. livro na casa, né? Perderam o livro. E eu preguei exatamente essa mensagem ainda antes dos Gideões. É uma mensagem poderosa. Mas tem uma outra mensagem tua que tu fala que Deus é aquele que junta os cacos. É sobre Tá. Eu faço a equação desse episódio de Juízes 19 com algo parecido, né? Com o Jeremias descendo a casa do oleiro. Eu equaciono esse texto numa junção espiritual para fazer uma aplicação que quando quebra o vaso na mão do oleiro, e eu aponto essa equação à moça, não foi o oleiro que quebrou o vaso, porque o oleiro não quebra vaso, é a gente que se quebra, que entra num relacionamento que não era para entrar, que entra numa sociedade que não era para entrar, é a gente que se quebra. Que entra em guerras que não era pra entrar. Perfeito. E faz comentário que não era pra fazer. Perfeito. O homem será responsável por cada fala e cada conduta, né, dele. Então, daí eu faço a equação que esse oleiro não joga esses cacos fora. Ele junta os cacos para fazer um vaso novo, né? E, por tradição, por lei, os pedaços daquela moça não poderiam ser sepultados longe da casa do pai ou longe do pai, e nem muito menos como estava, porque foi partido 12 pedaços para cada uma das tribos. O pai tem que ir atrás, buscar. Alguém pode dizer, está morta, mas é minha filha, né?